Olá, o programa Casulo está no ar e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o palestrante Eduardo Meneghelli, mais conhecido como Torto. Olá, Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Eduardo, bem-vindo ao programa. Eu queria começar o programa de hoje que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Como é que surgiu esse apelido, Torto, né? E também a deficiência em si, como é que foi, como é que surgiu essa doença, enfim. Na verdade, essa minha deficiência, como eu costumo dizer, é defeito de fábrica, né? Eu já nasci tetraplégico. E o meu apelido surgiu aí na felicidade que eu tive de conhecer 6 rapazes na minha adolescência, ainda na época do 2º grau, onde a gente fez uma amizade muito grande. Eu herdei esse apelido deles e carrego com muito orgulho que foram as pessoas que me proporcionaram aí grandes momentos de aventuras e de coisas para a gente se sentir um pouco mais gente nessa nossa sociedade. E aproveitando, onde é que tu passou a tua infância? Onde é que foi? Foi na região? Eu nasci na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale, e vim para Balneário Camboriú já com 6 anos de idade e moro até hoje em Balneário Camboriú. Então as festas todas foram por aqui? Todas em Balneário Camboriú. Eduardo, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ao longo da sua vida devido à deficiência? Quando se fala de dificuldade, a gente tem que fazer uma retrospectiva gigante, né? Porque eu já não tenho só mais 12 anos. Então eu tenho aí já meus 40 e bolinhas, como se diz. Eu tive, como eu já falei, eu tive a felicidade de conhecer pessoas maravilhosas, como tive felicidade de nascer também num lar onde eu fui bem aceito. Então essas dificuldades, entre aspas, meus pais, principalmente minha mãe, sempre me ensinou a vê-las e interpretá-las como desafios, né? E como esses desafios poderiam gerar conhecimentos e capacidade para eu aprender a me superar. Então, na verdade, os maiores desafios meus foi quando eu prestei meu primeiro concurso público, passei e fui proibido de assumir por ser deficiente. E qual foi o concurso? Foi no Correio, há muitos anos atrás. Não deixaram tu assumir? Naquela época não tinha toda essa política de inclusão que nós temos hoje, né? E aí, tu é um palestrante também, o que tu leva para as crianças, assim, essa tua experiência, porque tu achas que as crianças estão hoje um pouco desmotivadas, é isso? É que, na verdade, hoje a nossa escola, ela compete, ela tem uma competição até meio desumana, vamos assim dizer, com toda essa tecnologia que nós temos fora, né? Hoje uma criança dentro de casa, ela tem computador, ela tem os jogos de última geração, e nenhuma criança hoje gosta de ficar 4 horas sentado numa sala de aula observando um professor falar, né? 2 horas antes do intervalo e mais 2 horas depois do intervalo. Ou então as aulas de 45 minutos e passando cada um. Então esses professores têm que ter estratégias para que essa criança ela se motive, né? A ter essa atenção, essa disponibilidade de estar ali sem estar pensando nos joguinhos e no Facebook, no Orkut, em tantas hoje oportunidades que nós temos aí na internet, né, que as informações vêm muito mais rápido que dentro da sala de aula. Então, o que eu faço nas minhas palestras com as crianças? É mostrar que ainda não se perde tempo dentro da sala de aula, que se ganha tempo, se ganha sabedoria, conhecimento, que o livro nunca vai morrer. Até por eu ser um poeta, eu sou obrigado a incentivar, né, o livro, gosto de escrever e passo isso para as crianças, mostrando todo o meu contexto histórico da minha vida, que eu nasci deficiente, que não é por eu não ter andado, queria me sentir menor, ou melhor, ou pior do que alguém, que eu tinha a mesma igualdade deles e que eles tinham ali braços e pernas e muito mais oportunidades do que eu, e às vezes estão jogando fora, simplesmente, até, desculpa os ouvintes, tem pais também hoje brincando de ser pais, né? Já que nós estamos falando em educação, a gente é obrigado a falar também. Tem pais brincando de ser pai. Hoje se é pai muito cedo, sem estrutura nenhuma. E o pai hoje chega em casa, o filho chega feliz da vida da escola, quer mostrar um desenho, o pai olha para ele e diz assim, não, agora não, estou cansado, estou de saco cheio do meu serviço. A criança vai ter que concepção de serviço? Ou se a mãe dá aula, ela chega em casa, não aguento mais aquelas crianças, tu me deixa. O que essa criança vai estar ouvindo e qual é a concepção que ela está criando dentro? Que o emprego não vale a pena, porque o pai chega em casa cansado, não querendo dar atenção para ele, que ser professor não é nada, porque a mãe chega a falar mal dos alunos. Então, a gente tem que fazer esse papel
como eu gosto de fazer nas minhas palestras, motivá-los, tanto eles como os professores, e mostrar que a educação ainda ela tem uma chance de ser corrigida, mas não adianta nós colocarmos toda a culpa também na educação. Os pais também têm que saber ser pais, porque ser pai não é só dar brinquedo, dar dinheiro para sair, cobrir essas horas com um agrado, com um abraço. Não, é sentar ali, ver o filho fazer os deveres, convidar ele para passear, levar na escola, buscar da escola, dar atenção e dar limites. Porque as crianças hoje não têm mais limites dentro da sala de aula. Tem professor que não consegue mais dar aula porque as crianças não têm limite. E além dessa inspiração, assim, dessa visão de sociedade que você tem, de estar transformando isso de certa forma com as suas palestras, o que mais te motivou também a ser palestrante? De onde nasceu isso? Na verdade, eu não estou transformando nada, né? A gente está só levando uma mensagem. O que me levou a ser palestrante foi que quando eu havia me casado, algumas pessoas vinham me procurar na minha casa para eu ir fazer alguns relatos ou testemunhos, como eles gostavam de falar, em escolas, em igrejas, sobre a minha história de vida. E isso foi se aglomerando em escala gigantesca e eu tive que me profissionalizar, abrir uma empresa, abrir um site, e começar a fazer palestras. Então, foi através dessas pessoas que me chamavam que eu criei esse eduardotorto.com, né, que é o meu site, e criei todo esse contexto histórico da minha vida, analisando, onde eu faço as minhas palestras. Eu apresento aí quase 200 slides fotográficos, desde quando eu tinha 9 meses de idade até a atualidade, principalmente para os jovens. Eu mostro que eu trabalhei de palhaço, que eu fiz acampamento, que eu fiz escalada em pedras, amarrado em cordas, que eu fiz acampamento pedindo carona de Balneário Camboriú a Rio de Janeiro, que eu fui músico, que eu toquei gaita de boca, que eu fui vocalista, que eu andei de carrinho de rolemã, que eu joguei futebol sentado. Então, eu conto que na vida não tem nada impossível. Quem às vezes ocasiona algum obstáculo somos nós mesmos quando a gente aprende a ter pena da gente. Daí que é o complicado. E como é que é a receptividade das crianças, assim, em relação a esse trabalho? No começo, quando eles me veem entrar, é aquela impressão, como eu já estou acostumado, de qualquer ser humano. Um olhar de curiosidade, alguns até de compaixão, de piedade. E depois que eu vou falando da minha palestra e construindo a palestra, com o tempo a minha palestra vira até motivos de bastante risada, porque eu sou um grande piadista sobre a minha vida também, porque a gente tem que aprender a brincar com aquilo que a gente é. Tá certo. E em relação agora, falando um pouquinho de acessibilidade, né? Tem toda uma história aí envolvendo a tua carreira de vereador, né? E incentivo também a questão do turismo, né? Isso? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que deu para fazer e como é que tu avalias hoje a cidade, né? Se fala muito em acessibilidade, se a cidade hoje está receptiva a isso. Eu fui vereador de 93 a 94 e considero o meu melhor projeto essa lei de incentivo ao turismo à pessoa portadora de deficiência física, onde na época a gente tomou cuidado de moldar em desenhos e medidas padronizadas de todas as adaptações possíveis na época, desde da altura da caixa do correio, do telefone, até as rampas de apartamentos, de prédios, larguras de elevadores, de banheiros. Então eu acredito que essa lei foi um dos maiores projetos que eu fiz, que foi usado para grandes municípios aí do nosso estado até fora do nosso estado. Quanto à acessibilidade de Balneário Camboriú, só quero dizer para o senhor que essa lei foi aprovada em 94, em 2004 ela foi colocada em ação. Levou 10 anos, tá, para sair. 10 anos. Depois foi montada a FADEF, que é a Associação de Pessoas com Deficiência em Balneário Camboriú. A FADEF também agarrou essa lei, começou com uma discussão, conversas, e a lei foi crescendo. Hoje, Balneário Camboriú, ela está tomando um outro conceito, né? Ela está tendo um outro conceito de acessibilidade, não só em cima da lei já aprovada ou das normas decretadas pelo presidente Lula. Hoje o nosso prefeito Edson Periquito teve uma atenção especial, talvez quem tenha sido essa ferramenta impulsionadora dele foi até eu, por eu ser cargo de confiança da Fundação Cultural, hoje da Prefeitura Municipal, talvez, e convivendo diariamente com ele, a gente conversando, talvez isso impulsionou ele a pensar e fazer hoje
Vocês devem andar em Balneário Camboriú, devem ver aquelas lombadas da mesma altura dos níveis das calçadas. Aquilo ali é uma acessibilidade, é um novo conceito de acessibilidade e na minha opinião, está sendo o melhor conceito que eu já vi. Acho que Balneário Camboriú vai ser exemplar em acessibilidade daqui a alguns anos, pela continuação de outros ou dele mesmo até terminar isso. Agora eles também fizeram outro conceito de calçada, não vão usar mais aquela lajotinha, é um outro piso específico para não dar trepidação na cadeira de rodas. Então eles estão realmente pensando no cadeirante, na mãe que anda com o carrinho de neném, porque eu sempre falei assim, quem pensa na acessibilidade, não pensa só no cadeirante ou na pessoa com deficiência, ele pensa no idoso, que eu não gosto de chamar idoso, eu gosto de chamar juventude acumulada, depois eu posso explicar. Juventude acumulada. Depois eu posso explicar. Mas ele pensa na juventude, a gente ajuda a juventude acumulada, ajuda a mãe com o carrinho de neném, ajuda a gestante, ajuda o obeso, tudo a acessibilidade colabora. Então não é só para uma classificação que se faz a acessibilidade. Então, já que estamos falando em acessibilidade, vamos conhecer o trabalho realizado pela SEMESP de Itajaí. A reportagem de Tiago Avi. Luiz, com síndrome de Down, acaba de completar 1 ano. O tratamento é feito pelos fisioterapeutas da SEMESP, Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí. O serviço oferecido pela Prefeitura trabalha no contraturno de crianças e adolescentes com deficiência. Nosso trabalho é o atendimento educacional especializado de ensino, priorizando o atendimento público, onde ele vem para cá no contraturno para receber atendimento educacional especializado. O ambiente é adaptado para o melhor aprendizado dos alunos. Alguns exercícios ajudam a aprimorar as habilidades. Um diferencial é a produção de material adaptado para cegos. Objetos em relevo transcrevem a linguagem escrita para o braille. São materiais para os alunos cegos que estão na rede. Por exemplo, as professoras mandam as atividades que eles fazem em sala de aula. Como eles não têm como enxergar, eu passo para o braille, faço as miniaturas, adaptações e devolvo para a professora e ela usa na sala de aula. As pessoas com deficiência devem ter um acompanhamento desde pequenas. Estimular o aprendizado é importante. Na Univale, ele ocorre no SAPS, Setor de Atendimento à Pessoa Surda, que acolhe crianças e adultos há mais de 30 anos. O SAPS percebe quais são as dificuldades para os pacientes. Vamos dizer, um banco o surdo precisa também frequentar e às vezes ele não consegue porque não tem um intérprete. Nas igrejas, nos hospitais, em todos os locais de repartições públicas, eu acredito que deveria ter um intérprete. Então, o que mais precisaria hoje seria a formação de intérpretes. Ninguém entende o surdo. Não tem intérprete, supermercado, banco, a prefeitura também não tem, não sabem Libras, não sabe. A comunicação, existe uma barreira de comunicação também na prefeitura. É muito difícil. A família apoia o atendimento desde a infância e alguns pais já aprendem Libras, língua brasileira de sinais. Mais tarde, a gente vai conseguir aprender tudo, né, a Libra também. E a gente teve um pouco de estudo e espero também que um dia ele possa ser também alguma coisa na vida. Bom, vocês viram aí na reportagem, então, o quanto que já se evoluiu em termos de acessibilidade e o quanto também que se pode evoluir. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Casulo. O Casulo quer saber: a calçada ideal deve ter qual desses atributos? Alternativa A, continuidade. Alternativa B, falta de arborização. Alternativa C, ausência de rampas. Ou alternativa D, excesso de inclinação.